Olá, está no ar o Ultrapassando Fronteiras. Todos os sábados, com reprise aos domingos, fazemos aqui na Paraná Educativa uma série de debates sobre as ações desenvolvidas pelo Universidade Sem Fronteiras. Trata-se do maior programa de extensão universitária do país, desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. No programa de hoje, a gente conhece o projeto Gestão da Pecuária de Leite nos assentamentos Estrela e Guanabara. O assentamento Estrela está localizado na cidade de Ortigueira e o assentamento Guanabara fica na cidade de Imbaú, na região central do estado do Paraná. Ortigueira e Imbaú estão entre os municípios paranaenses que possuem os menores índices de desenvolvimento humano do estado. Por isso, ali foram estabelecidos 8 assentamentos de reforma agrária, totalizando 607 famílias assentadas. E destas, 220 são produtoras de leite. O objetivo do projeto, que a gente conhece hoje, é justamente melhorar a qualidade do leite produzido na região. Para isso, os produtores aprendem práticas tecnológicas de baixo custo e adotam um correto manejo dos animais. Para contar mais sobre esse trabalho, o Ultrapassando Fronteiras traz o coordenador do projeto, Pedro Henrique Vaires Neto. Ele é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutor em Engenharia Agrícola pela Unicamp. Aqui com a gente, os beneficiados pelo projeto, os produtores de leite Valdecir Bordignon e Sidney Melo. Também é nosso convidado, o Anderson Rodolfo de Araújo. Ele é recém-formado em zootecnia pela UEPG e bolsista do projeto. Quero fazer, então, um agradecimento a todos que estão aqui conosco hoje. E eu começo com o senhor, professor. A gente sabe que o estado do Paraná ele é uma expressão no que se refere à produção de leite no Brasil, oscilando entre segundo e terceiro colocado na produção de leite. Diante dessa realidade que nós temos no Paraná, por que vocês optaram por focar na região central do estado? Boa tarde. Boa tarde. A região que a gente chama de centro-sul do estado, ela é baseada, né, ou digamos assim, fortemente baseada em agricultura familiar, de base familiar. Né? Então são pequenas propriedades, que hoje os assentamentos, quer dizer, no momento que você vira um assentado, né, você passa a ser agricultura familiar, quer dizer, você tem um pedaço de terra dentro dos fatores de produção, terra, capital, trabalho, um pedaço de terra pequeno que você tem que fazer a segunda missão, a segunda coisa que é você conseguir se manter nela novamente, porque geralmente muitos dos assentados já perderam essa terra uma vez, então tem que se manter. E essa região tem esse perfil, tem essa cara, digamos assim, de propriedades de base familiar, certo? E dentro da propriedade de base familiar, o leite é uma coisa muito importante, né? Porque ele dá uma renda praticamente mensal, né? Porque a agricultura é sazonal, você basicamente planta 3, 4 meses, dependendo da cultura, lá no final você vai vender e aí você vai se capitalizar. Então é difícil você conviver. E a parte de leite não, ela tem essa coisa do ser mensal. Então você tem o leite, que é interessante para a base familiar, né, para a agricultura de base familiar, e você tem grandes comunidades com agricultura de base familiar, certo? Nessa área. E faltando com baixos recursos. Né? Uhum. Então hoje nós temos problemas sérios de rendimentos, tanto qualitativos quanto quantitativos de leite nessa região. Você tem uma região interessante, que é Marechal Cândido Rondon, com produtores, né, de base familiar, mas com, digamos assim, com rendimentos já interessantes, e você tem regiões como Castro, a região de Castrolanda, Canambeí, com rendimentos europeus. Né? E essa região não, então seria essa coisa, né, como você mesmo falou, com baixos IDHs, aonde merece, então, né, mereceria um estudo, né, houve um edital do Estado para isso, pecuária de leite, e a gente submeteu e fomos aprovados para esse trabalho em si. Já que o senhor falou um pouquinho sobre essa relação de produção em todo o Estado, gostaria de conversar agora com o Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Você que é recém-formado em zootecnia, você estudou ali na região de Castrolanda, é um sistema totalmente diferenciado do que você está visualizando hoje. Que experiências você tem? Se você não tivesse passado por esse projeto de extensão, lhe faria falta, por exemplo? Com certeza faria falta, né? Porque você ter esse contato com o pequeno produtor, que é realmente aquele que precisa da assistência técnica, que necessita de informações de qualidade, né? E que realmente vão ajudar eles, você acaba não encontrando nos grandes centros, né? Porque nos grandes centros os produtores muitas vezes sabem mais que os técnicos, que eles estão trabalhando com qualidade de leite, com informações há muito e muito tempo, né? Diferente de regiões como, por exemplo, Ortigueira, Imbaú, que de certa maneira foi esquecido por um tempo e ficou parada a produção, né? Ficou estagnada.
Agora, Emerson, me conta, você teve um choque de realidade quando você foi para os assentamentos, porque você estava em Castrolanda, né? Sim. Que a realidade é totalmente diferente. Conta um pouquinho pra gente dessas duas situações. A Castrolanda, você tem um sistema de produção que é praticamente quase 100% intensificado, né? Onde essas vacas são estabuladas, elas ficam em confinamento, praticamente o único trabalho delas é comer e ir para a sala de ordenha e produzir leite. Um sistema já totalmente diferente do utilizado nos assentamentos, que é basicamente quase totalmente a pasto, onde a gente usa suplementação em épocas que não vai ter alimento realmente, então a gente vai ter que trabalhar com forragem conservada para poder manter uma produção ao longo do ano inteiro escalonada e próximo, uma média, sempre agora, igual. A gente tem que falar para o público que você estava em Castrolanda, porque o EPG tem a sua unidade lá, né? Por isso você teve condições de conhecer todo esse processo diferenciado, né? E depois, a partir da extensão, é que você conseguiu conhecer, então, essa realidade dos produtores nos assentamentos, né? Sim, na verdade, a gente, dentro da universidade mesmo, a gente acabou fazendo outros projetos de extensão, que a gente teve que visitar regiões como o Guaragi, aqui próximo a Ponta Grossa, próximo a Palmeira ali. Palmeira mesmo, algumas regiões de Palmeira que não são tão tecnificadas. Mas mesmo assim, o pessoal aqui dos Campos Gerais como um todo, eles têm acesso à informação e, de uma maneira geral, é uma região bem leiteira, né? Ou seja, foi da colonização, né? A colonização alemã, holandesas, que moram aqui na região, que já tinham cultura de produção de leite. Então, isso por mais que seja pequeno produtor, eles têm uma característica diferente do resto do estado, que é o caso da Ortigueira, né? E Embaú especificamente também. Já que a gente vai para Ortigueira e Embaú, então vou desse lado aqui conversar com o Sidney e também com o Valdecir. A pergunta para vocês dois, qual era a realidade da exploração do leite nos lugares onde vocês estavam, nos assentamentos de vocês, antes e depois desse projeto da Universidade Sem Fronteiras? Foi bem-vindo o projeto? Tudo bem? Tudo bem. Bom, para nós o projeto veio justamente nessa questão de você tecnificar o nosso espaço, né? Porque faz há 5 anos mais ou menos que eu trabalho mexe com leite, mas não tinha essa questão da técnica, né? De você, por exemplo, usar, trabalhar, ter a higiene correta de como tem que ser, sabe? E isso veio, a universidade trouxe pra gente, né? Então, o pessoal que ordenhava lá, eles tinham o método rústico, né? Que a pessoa pega, ordenha a vaca, tranquila. Hoje não. Agora, a partir do que a universidade entrou, veio dentro do assentamento e entrou lá, a nossa produção de leite melhorou, através até da questão de alimento, né? Porque principalmente ele começa pela boca, a questão da própria água e a questão de manejo, o próprio manejo de rotina de ordenha, que hoje melhorou muito, sabe? Mudou muito. Valdecir, antes e depois? Bom, Ortigueira é o maior rebanho bovino do Paraná, né? De gado de corte, né? Então, por isso que hoje, Ortigueira média de produção de leite vaca dia é 2,8 litros dia, né? É muito ruim por ser o maior rebanho de gado de corte do Paraná. A média da Castrolanda é em torno de 37 litros por leite por animal dia. Nossa, 37 aqui 2,8. 2,8, aí a diferença, né? Bem discrepante. Outra questão, o município de Ortigueira, Embaú, aquela região ali, é um município considerado assim como o corredor da fome do Paraná, né? Municípios muito pobres, que também falta muitos técnicos, né, nessa questão da produção em si, tanto do leite quanto da agricultura, e especificamente da agricultura familiar, é bem descoberto tecnicamente, né? Então, antes é isso, né? Era essa a realidade. É uma realidade muito, assim, muito à mercê do que pode se chegar no futuro, né? Agora, quando a Universidade Sem Fronteira, junto com o Programa Sem Fronteira, junto com a Universidade de Ponta Grossa e outros projetos também, de outras universidades de Londrina, vieram para Ortigueira, aquela região, deu para sentir assim que começou a se avançar na questão da produção do leite, do mel, né, na região de Ortigueira. Enquanto o leite, especificamente, a universidade trouxe para nós, enquanto produtores, enquanto moradores ali, pequenos agricultores e assentados ali da região, trouxe essa questão da pesquisa também, né, professor? Eu acho que a pesquisa para nós, ela ensinou a nós
como a gente consegue ir avançando na própria produção, né? Não só ensinou a técnica, ensinou também com as pesquisas que eles fizeram dentro dos assentamentos ali, tanto no leite como em outras questões, fez com que a gente percebesse que a técnica é tão importante na produção do que apenas a gente pensar que a gente é produtor de leite, né? Fazendo um comparativo da produção de leite, quanto vocês produziam e quanto vocês passaram a produzir, então, a partir de toda essa experiência que a universidade levou para os assentamentos? Então, olha, como é um assentamento coletivo, vou falar de Ortigueira, né? O assentamento Estrela, um assentamento coletivo, a gente tem bastante animais, né? A gente tem 140, né? Mais ou menos, cabeças de animais, animais leiteiros. A gente tinha uma produção com vaca em lactação de 30 a 40 vacas, a gente tinha uma produção pequena no assentamento, de em torno de 150, 180 litros dias, né? Com todos esses cursos técnicos e acompanhamento, a gente passou a gente chegou a meses do ano que chegou a 500 litros dia. Nossa! Né? E hoje a gente mantém uma média de 380 a 450 litros dias, né? Pedro, ele estava colocando que se trata de um assentamento coletivo. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é esse assentamento coletivo e se foi fator fundamental, então, a realização do projeto, porque era um assentamento coletivo. Porque, bom, o que acontece? Geralmente, no caso dos assentamentos, né, no caso da reforma agrária, existem as desapropriações, né, de fazendas, de propriedades, ou o INCRA compra fazendas e propriedades, e tem uma lista de pessoas, né, que estão, né, necessitando, então, de áreas, e isso é repassado, são lotes. Então, cada família ganha o seu lote, certo? E aí acontece o quê? Você fica com aquela coisa lá dos seus, dependendo da área, 8, 10, 12, 14 hectares, né, áreas pequenas que você vai ter que trabalhar ali. No caso deles, no outro caso de Embaú, eles optaram por explorar coletivamente. Então, né, foi acabado, até pode espantar, né, um assentamento com 140 vacas. Né, pode gerar uma coisa assim, porque geralmente, nesse caso aí do cara do 10, 12 hectares, o cara teria 5, 6, 7, né, seria uma coisa desse tipo. Então, nessa parte coletiva, o que acontece? Eles uniram a área toda. Então, para a gente, por exemplo, trabalhar com um sistema rotacionado né, o chamado sistema Voisin de pastagem, que é um sistema baratíssimo, basicamente você tem arame e máquinas elétricas de choque, né, que vão delimitar o piquete em si. Né? E o próprio animal, né, com o seu bolo fecal, com o seu esterco, ele vai criar a fertilidade do solo. Então você começa a rodar, então é coisa baratíssima que seria muito difícil de eu fazer isso aí, alguma coisa de 10 hectares, 12 hectares, seria problemático. E numa área dessa você consegue fazer. E como que se deu essa relação da universidade chegar até vocês? Foram vocês que pediram para a universidade chegar até vocês ou foi a universidade que resolveu ir? Como é que se deu essa relação? Então, a gente tem um laboratório de pesquisa, a universidade sempre trabalhou em cima de pesquisa, né? Quer dizer, eu tenho um valor junto à universidade brasileira como um todo, quanto eu pesquiso, quanto eu publico, certo? Então, a própria parte de ensino, a parte de extensão, ou digamos assim, eu levar isso aí para algum lugar, a gente não tem validade, digamos assim. Mas a gente sempre teve esse laboratório, sempre procurou fazer isso, a gente sempre teve trabalho de extensão. E, por exemplo, no caso do Estrela, a gente já conhecia esse histórico de exploração coletiva. E eu sempre, assim, eu vou conhecer isso um dia, certo? Mas a gente tinha trabalhos mais próximos, por quê? Porque a gente não tinha veículo, a gente não tinha bolsa, não tinha nada para isso. Eu tinha vários meninos bolsistas de pesquisa, e esses meninos faziam a extensão, mas não se ganhava nada pela extensão. Então, quando surgiu, né, esses editais de extensão que previa bolsas para recém-formados, bolsa para meninos de graduação, né, e surgiu na pecuária de leite, que a gente tinha alguns trabalhos, né, então aí foi a hora, né? Teve um contato, coisa e tal, aí pegamos o histórico deles, uma reunião antes, a gente montou esse edital em função do Estrela, praticamente. Como é que foram escolhidos os bolsistas para participar? Sim, tem um processo todo de editais, né, que você abre, tem prazos, né, tem todo um aspecto legal em cima disso, onde você publica no site da universidade, precisa-se, né, de um bolsista de zootecnia. Por exemplo, no nosso caso tem zootecnistas e agrônomos. Então, aí fica um período aberto, o pessoal vai lá, se inscreve, aí por currículo, por entrevista e por, às vezes, prova, você escolhe, né, o bolsista em si. São verificadas as habilidades. Isso. Por que, por exemplo, ele foi escolhido?
O Anderson, fica até meio difícil de lembrar, mas o Anderson ele tem um viés, né, dessa área de querer estar no campo, de querer estar fazendo, né, de não tem tanto essa coisa da pesquisa ou mais laboratório, né? Então, dentro do currículo dele, de vários estágios, eu acho que é mais fácil. Como é que foi, Anderson, que você resolveu, então, atuar nesse projeto? Olha, eu sempre gostei de trabalhar na área de pecuária, com pecuária de leite. Eu me formei pensando em trabalhar dentro da pecuária de leite, né? E quando abriu o edital, justamente tem essa questão, né, de talvez assim, eu querer trabalhar com extensão, de ir para campo, levar informação para o produtor, estar em contato com o produtor direto. Isso me chamou a atenção. Eu já conhecia o professor Pedro, já de aulas, da própria faculdade, né, de conhecer o laboratório. E daí uma coisa levou a outra e apareceu quando eu estava formado, desempregado, né? Apareceu o edital, apareceu a oportunidade, eu fui lá e acabou dando certo, né? Anderson, então a dica para o universitário que ainda está cursando, ou então para quem acabou de se formar e quer participar do projeto de extensão, é ficar conversando sempre com o professor, estar de olho no site? Qual que é a dica? Claro, eu acho que a partir do momento que você entra na faculdade, você tem que estar em contato com seus professores, com pessoas formadas que estão trabalhando, você conseguir adquirir experiência, ter contatos, né? Você precisa de pessoas, você não consegue saber tudo. Por mais que esteja formado, você vai acabar precisando voltar aos seus professores, buscar uma certa dúvida de alguma coisa aqui, alguma coisa ali que acabou ficando durante as aulas, né? Então, o contato com os professores sempre é bom. E as oportunidades aparecem, né? Você tem que saber apenas aproveitar elas. Olha, então fica aí a dica. Você está assistindo o programa Ultrapassando Fronteiras. No próximo bloco, a gente descobre quais foram os obstáculos encontrados para desenvolver as atividades nos assentamentos Estrela e Guanabara. E veja também mais um exemplo de sucesso. Conheça o projeto que está melhorando a qualidade do leite produzido na região oeste do estado. Não saia daí, a gente volta já.